Fala aí, pessoal, aqui é o Fabrício, o imigrante jardineiro. Eu venho aqui hoje relatar nesse vídeo aqui a minha terceira dificuldade em relação a imigrar para cá, né, para Londres. A minha terceira dificuldade, e eu acho que essa é uma das mais importantes também para o imigrante, né? Não que a questão da casa compartilhada seja menos importante que essa, mas essa é a condição que mais pega, principalmente para a gente, homem, né? Para a mulher também pega, porque é uma situação assim que muitas das vezes você tem que se locomover, né? Sair do sua zona de conforto, que é a casa quentinha e tudo mais, e sair para o serviço. E essa terceira, e como eu falei, essa terceira dificuldade é o frio, o clima, na verdade. Não é o frio, porque não fica frio a vida inteira aqui, né? Mas o clima é um clima assim que agora nessa época mesmo, que a gente está em meados de janeiro, é um clima que ele vira muito. Muitas das vezes ele está dando um sol, do nada cai a temperatura e já faz um frio danado. Como vocês podem ver aqui, eu tô com um casaco. Esse casaco aqui é um casaco, as luvas, que eu coloco essa luva aqui, essa luva de plástico, para ela aquecer a outra luva que eu coloco por cima dela. Ela retém, né, o calor na minha mão e isso me protege, né, que as mãos e os pés são as duas partes do corpo que mais, que eu sinto mais, que dói. Muitas das vezes para a gente trabalhar é uma dificuldade maior, que eu trabalho no jardim, eu tenho que pegar, arrancar, muitas das vezes tirar o lixo e às vezes está tão congelado, a temperatura está tão baixa que qualquer coisinha, qualquer pancadinha que dá nos seus dedos parece que está arrancando ele. Então é uma sensação muito ruim. E aqui mesmo, hoje onde eu tô, o clima agorinha tava sol, agora tá dessa forma. Já vira para chuva e já a temperatura já cai também. Você entende? E a gente tem que trabalhar dessa forma que tá, a gente não pode ficar dentro de casa. E aí, igual eu tava falando, eu saio com essa jaqueta, com essa que é térmica, uma jaqueta boa também, tipo um colete por baixo, ó, a jaqueta muito boa. E essa aqui que é a térmica, essa aqui é a térmica, também muito boa. E ainda tem uma que é tipo assim, é tipo uma t-shirt mesmo, só tipo para proteger mesmo o corpo mesmo. É uma mania já que eu tenho de colocar essa camisa por baixo. Eu tenho essa camisa mais uma, duas, vem a terceira e depois vem. E isso hoje não tá tão, a temperatura não tá tão baixa. A gente hoje ela tá variando entre 6 e 10 graus, né? Não tá aquela temperatura, nossa, mas como tá frio. Por quê? Porque ela chega muitas das vezes a -2, com a sensação térmica de -5. Em dezembro ela caiu, que até nevou, para temperaturas de -8, né? Então nessa época assim é uma época muito complicada para a gente que trabalha no jardim. E dificulta muito porque se nevar a gente não sai para trabalhar, né? Então a gente perde aquele dia. É uma época do ano que é muito sofrida, principalmente assim, não só na jardinagem, em vários outros trabalhos, né? Essa época do sair de casa, às vezes assim, 6h30 da manhã, o sol vai sair mais ou menos lá para 8 horas. Nessa época agora, né, de inverno, ele sai bem mais tarde, então começa a clarear ali para as 8 horas e quando dá mais ou menos 4h20 já tá tudo escuro, o dia é bem mais curto, então você acaba que você faz muito poucas horas nessa época e aqui você ganha logicamente por hora, não é igual no Brasil que você trabalha o dia e ganha seu dia. Aqui não, aqui é cada hora contada e
Ele paga a partir do que você fez durante aquele dia, né? Você fez 5 horas, você vai receber às 5 horas. Você fez 10, você vai receber às 10 horas. E pro meu serviço é muito triste porque acaba que eu faço menos horas. Então nessa época do ano eu ganho muito pouco. Não é tão atrativo igual no verão. No verão geralmente das 5 horas da manhã o sol tá raiando, o sol tá alto já. Então aí você já começa a trabalhar mais cedo. E dá 9 horas da noite tá claro ainda. É isso mesmo, 9 horas da noite ainda o sol tá lá. Então dá para você fazer muitas horas, né? Seu dia é muito produtivo. Então é uma época muito boa de fazer dinheiro. E o inverno já é mais doído, né? Para o imigrante no inverno, tanto para mim no jardim como para outras pessoas, tem uma dificuldade maior. E igual eu tava falando também das proteção, né? Igual da mão, que tem as luvas e tudo mais, é primordial também para os pés, né? A bota também. Igual as minhas botas tá suja porque trabalha, né? Mas ó pra você ver o que o frio faz com elas. Elas estouram, mas aqui tá protegido, não entra água. Essas botas aqui não entra água. Elas quentinha, né? Elas são de um material muito bom. Então, apesar de ser cara, mas vale a pena porque fica bem protegido. Você não agride seus pés com frio. Aí fica a minha dica aí, é uma dica valiosa na questão da pessoa que está realmente interessada, tem esse propósito de imigrar, colocar, né, esse ponto aí, que o clima do Brasil é totalmente diferente disso aqui. Então a pessoa já tem que vir com a mente aberta para a dificuldade que ela vai enfrentar aqui, né? Não só a dificuldade da língua, o processo de compartilhar a casa, o processo de achar o primeiro emprego, não é só isso não, tem também a questão do clima, que é um clima muito severo em algumas épocas do ano, é um clima que chove muito aqui, e isso não é só uma época do ano, isso é o ano todo. Aqui é um país que toda hora tá caindo água. Às vezes tá com sol normal, do nada cai água e você... O pessoal já acostumou, a verdade é essa, a andar na chuva. O pessoal corre na chuva, criança, às vezes de colo, a mãe carrega aquela criança na chuva. E um ponto também que eu queria colocar aqui para a pessoa que está vindo, se você tem alguma, tipo, não é enfermidade, né? Às vezes aquela pessoa que tem uma enxaqueca forte, ou então às vezes tem um probleminha assim de dor no corpo, que às vezes precisa de um Dorflex, um Torslax, esses remédios simples. Quando vier, se vier, faça a sua caixinha de primeiro socorro. Eu falo primeiro socorro porque realmente é uma coisa assim que vale muito a pena. Essa dica é uma dica que eu falo para todo mundo. Faça a sua caixinha de medicamento, daquele medicamento que você não abre mão dele. Muitas das vezes a pessoa tem aquele enxaque, né, que a maioria das mulheres tem, aquela enxaqueca forte, e isso aí faz uma diferença muito grande, porque aqui não tem, aqui é muito difícil você recorrer à farmácia. A maioria dos remédios aqui tem que ser prescrição médica. O único remédio que você vai achar aqui para dor, para algum incômodo, é paracetamol e ibuprofeno, mais nada. Não tem como você recorrer. Se você tiver uma inflamação de garganta, vai recorrer e falar assim, eu quero uma amoxicilina, uma azitromicina. Esquece. Aqui nesse país aqui não tem como você recorrer a isso. Às vezes você tem que morrer na mão das pessoas que vendem remédio aqui, que são pessoas assim que às vezes conseguem, né, trazer do Brasil e eles exploram. É caro. Às vezes uma cartelinha de Dorflex com 10 eles cobram 30 libras. Aí você converte aí. 10 libras dá 70 reais. 70 com 70, 140. 210 reais numa cartela de Dorflex. Você acha justo isso? Então, quando você vier,
faça a sua caixinha do medicamento. Aquele remédio que você tem a necessidade de estar tomando ele, um remédio que você sabe que você vai precisar dele no decorrer do seu ano, dos seus meses aqui, traga em uma quantidade maior, para você não precisar depois desembolsar um dinheiro, muitas das vezes que você vai olhar e falar assim, meu Deus, no Brasil é 15 reais, aqui eu tô pagando 210, numa cartela. Às vezes no Brasil você tá pegando uma caixa com 30, né, 3 cartelas por 15. Para as mulheres mesmo, né, que usam anticoncepcional, apesar de hoje em dia tá bem avançado nessa questão aí, né, que tem o chip, tem o DIU, tá bem mais fácil, né, mas aquelas que ainda tem que tomar um anticoncepcional que tem hormônio, tipo um Yasmin, né, que ajuda a mulher, aquelas que tem ovário policístico, assim, que ajuda, né, a conter. Muitas mulheres têm o ovário policístico, então elas precisam muitas das vezes ter assim aquela tipo aquela ajuda hormonal para estar controlando isso aí, né? Então dou a dica para que traga na quantia que ela vê que ela não vai ficar, né, sem aqui. O pessoal aí que fuma, né, que tem o hábito de fumar, aqui eu acho que é permitido trazer 201 cigarros, dá, mas eu acho que 2 maços de cigarro, né? Dá, acho que 24 cigarro, carteira de cigarro. Se a pessoa tem o hábito de fumar e tem o hábito diário de fumar, traga, porque uma coisa que é muito cara aqui também é a questão do tabaco, né? Aqui não é barato, então a pessoa que acaba de chegar assim, muitas das vezes ela acaba gastando um dinheiro alto, que no começo não é fácil, né? Ele tem que ficar retendo dinheiro e acaba que isso aí destabiliza um pouco o bolso da pessoa, né? Então vai essa dica aí, que se você tem o hábito de fumar, e como a pessoa que no começo às vezes não arruma serviço rápido, acaba que o estresse, né, ansiedade, a pessoa tende a fumar mais. E isso aí dói no bolso aqui, principalmente aqui hoje. Uma carteira de cigarro aqui, ela tá custando 14 libras, do mais ruim, tipo o piorzinho, né? Então por aí você tira, né, que uma carteira de cigarro aqui, então se você converter, dá 70 libras, mais de 70 libras, dá quase 100 libras, dá 100 reais, né, no caso. Então fica essa dica aí, se você é uma pessoa que tem o hábito de fumar, traga o máximo que puder, né, trazer no avião. E pessoal, aí fica mais esse vídeo aí, né, de mais uma das dificuldades que eu enfrentei aqui, e ainda enfrento. Algumas dicas para vocês que estão querendo se aventurar aí, né, na questão da imigração. E é isso, pessoal, se gostaram, se inscreve, deixa aquele joinha e fui!